é que a economia brasileira está vinculada à indústria automobilística. Não existe outra indústria que movimenta mais o mercado do que a automobilística. E, olhando o trânsito da nossa cidade, eu acho que nós damos muita sorte. O povo de Arcos é muito educado no trânsito. O povo de Arcos já tem uma outra mentalidade sobre o trânsito. Fizeram umas 3, 4, 5 rotatórias e fluiu bem, mas já está no seu limite. Nós não temos um sinal de trânsito na cidade, nós não temos um sistema de descentralização dos bancos, tirar os bancos daquele centro nervoso da cidade e levar eles para as avenidas. Isso seria uma saída. Estacionamento, nós não temos estacionamento. A cidade, a nível de trânsito, nós não temos quase nada de infraestrutura feita. A cidade tem que ser refeita, a cidade tem que ser repensada. Isso é muito sério. O trânsito mata. Hoje, o trânsito, eu acredito, no Brasil, mata mais do que as piores doenças que estão tendo aí. Muito bem. A questão de obras públicas. Não, voltando, reestruturação, vamos para planejamento. Fala perto do microfone, senão sua voz não sai. Perfeito. Planejamento. Preparar a cidade, planejando-a com o plano arcoense de estudo socioeconômico para as próximas décadas. Esse plano arcoense de estudo socioeconômico, professor Rolian, nós temos que refazê-lo, porque na época do ex-prefeito Plácido, ele rasgou e jogou no lixo esse plano. Nós deixamos, eu, junto com Maria Frias, no governo de Paulo Marques, deixamos ele prontinho e pedimos ao Plácido encarecidamente para ele fazer. Ele rasgou esse plano arcoense. Estamos hoje pagando a conta do desmando dele. Sexto, é uma questão hoje que está muito em pauta, é uma questão que a cidade de Arcos não tem, ela não criou, o atual governo não fez nada nesse sentido, é a questão de meio ambiente e turismo. Nós vamos, professor Rolian, criar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estruturar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. É necessário. Nós temos aqui, em Arcos, o Museu do Corumbá está fechado. Fechado há, acredito, já quase 10 anos. Nós temos a Estação Ecológica do Corumbá, que não tem nenhum vínculo com a prefeitura. Nós temos a Gruta da Cazanga, que está lá só para o pessoal ficar imaginando que tem. Para se visitar hoje a Gruta da Cazanga, você tem que pegar a autorização da mineração João Sobrinho. Ou seja, eles colocam a raposa para tomar conta do galinheiro. A mineração João Sobrinho, se deixar, se continuar da forma que ela está indo, ela, dentro em breve, ela vai explodir a gruta. E ninguém toma providência sobre isso. Correto? E a criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente é importante pela reestruturação ambiental do nosso município. Nós temos que rearborizar a cidade. Nós temos que plantar árvores, fazer canteiros, fazer novas praças e estruturar tudo isso. Equipar o setor de reciclagem, criação do Parque Estadual da Gruta da Cazanga. Volto a repetir, isso é necessário. Juntamente com a Estação Ecológica do Corumbá, criando o circuito turístico do Centro-Oeste. Nós temos um manancial turístico a ser aproveitado na nossa cidade impressionante, com cachoeiras. Tem o Parque da Usina Velha, professor, que está lá abandonado há aproximadamente 8 anos. O Plácido nada fez, o atual governo nada fez pela Gruta da Cazanga. É assim, eu não entendo o que esse pessoal fez durante todos esses anos. Durante 8 anos que os dois estiveram no governo municipal de Arcos. Criação, por exemplo, a gente pode criar um circuito, no circuito turístico, trilhas, trekking, rapel, nas próprias pedreiras, no corpo das próprias pedreiras. É um manancial impressionante.
criar esse circuito turístico do Centro-Oeste é simplesmente maravilhoso para a nossa cidade, trazer turistas de fora do Brasil, trazer turistas de fora do nosso estado, trazer turistas do mundo inteiro para conhecerem as belezas naturais da nossa terra. 7º, agricultura. Criação da patrulha agrícola, com subsídios para os pequenos agricultores, criação de um laticínio em nosso município, reforma das estradas rurais para escoamento da produção. A questão da agricultura, professor Julián, sempre que os governos entram na agricultura, eles estragam a agricultura. O que o pequeno produtor precisa é simplesmente de apoio. Ele sabe muito bem o que quer e como conduz a lavoura, como conduz a agricultura. Ninguém melhor para saber das coisas do que o homem do campo. Ele sabe demais, ele tem uma sabedoria própria. O homem do campo tem uma sabedoria própria dele. E nós vimos durante esses 4 governos do atual prefeito, ele simplesmente as estradas, a desorganização, patrola quebrada, máquina quebrada, não arruma, tudo sucateado. Fizeram o que, dentro de 100% que eles precisariam fazer de estradas, de reformas, de patrulha agrícola, de criação de situação para o produtor rural plantar e produzir. Eles fizeram 5% do que o produtor precisa. Não entrar na vida do produtor, mas simplesmente criar estrutura para ele produzir e transportar. Criar estradas, criar um laticínio, criar métodos de fornecimento de semente, fornecimento de adubo, através de subsídio que o próprio poder público pode fornecer para o agricultor. E não é com máquina quebrada que eles vão conseguir isso, não. Olha, é muito sério o que eu vou falar aqui agora, pelo seguinte, o poder público, juntamente com o sindicato, conseguiu, não sei de que forma, mas da mesma forma que os engenheiros da prefeitura conseguiram fazer enchente em Alto de Morro. Eles conseguem fazer enchente em Alto do Morro aqui em Arcos. Aqui não tem um rio que atravessa a cidade ao meio, mas no Alto do Morro o Ivan Coelho, da prefeitura, consegue fazer enchente. Eu nunca vi um engenheiro tão capaz na minha vida. Fazer enchente em Alto do Morro. Ele é um cara ninja, viu? Eles conseguiram também. Aqui consegue acabar com a exposição, consegue acabar com o sindicato, endivida todo mundo. Eles conseguem vender uma festa por 20 mil reais para não ter que ter a responsabilidade de trabalhar uma festa, fazer uma festa para os produtores, uma festa digna. Que festa? Festa da cidade. Festa, a exposição faz parte da festa da cidade. Eles conseguem acabar com tudo. Eu acredito que é o seguinte, se puser um carro zero na mão desse pessoal, em um ano eles liquidam ele. De um jeito ou de outro eles liquidam ele. Não há máquina, não há nada, não há estrutura que suporte os desmandos desses cidadãos que estão representando hoje o povo, os sindicatos, a exposição. Não há como explicar isso. Não tem jeito. Não tem solução. Esse pessoal, uma hora, eu acho que eles vão dar um tiro no pé desse. Muito bem. Está acabando o tempo e eu preciso caminhar. 7º. Vamos. Professor, eu tenho que, primeiramente, para fechar, a questão dos drogados, segurança pública. A questão do drogado, você não pode envolver muito com segurança pública. A questão do drogado hoje é uma questão de saúde pública. Tem que se investir mais nessas clínicas de reabilitação. A questão do drogado, o drogado não pode mais ser tratado como um marginal. O drogado é um paciente, ele é um doente. Ele tem que se tratar. Reestruturar essas conexões vida, criar situações,
Não se leva um drogado para dentro de uma cadeia. Isso é um absurdo. Já estamos vendo hoje o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, aquele criminoso que colocou a reeleição no Brasil, hoje está lutando para a liberação da maconha no Brasil, porque ele já viu o que eu vi nos centros penitenciários de Belo Horizonte, onde 90% dos presos são ligados à área de tráfico de drogas e usuários de drogas, viciados em drogas. Isso é um absurdo. As penitenciárias hoje do Brasil são as masmorras do século XXI. Nós estamos caminhando para 2020 e temos situações de presídios, de superlotação, que é um absurdo. Eu fui tentar, professor Rolian, liberar um arcoense que estava preso em São Joaquim de Bicas. Ele estava absolvido. Ele não foi condenado pela justiça e já estava há mais de 1 ano e meio preso. Eu fui tentar, na vara de execuções criminais de Belo Horizonte, liberar esse cidadão e aquele sentimento de indignação me tomou. O que está acontecendo? E eu tenho assim uma situação de às vezes perder a paciência e perder assim, o controle. Porque a indignação me faz eu perder o meu controle. Indignação é uma coisa que me machuca. Eu estava na fila da vara de execuções criminais em Belo Horizonte numa sexta-feira e tentando liberar esse cidadão. Já era a 5ª vez que eu tinha ido lá para conversar com um juiz chamado Dr. Guilherme. E a situação complicando. Chegando na tarde da sexta-feira, o ônibus saía às 6h30. Eu virei para uma pessoa do lado e falei assim, eu não entendo esse país. Como que eles deixam as pessoas presas nessas cadeias, pessoas absolvidas? Eu estou com um cidadão aqui, contando para a pessoa que estava do meu lado, estou com um cidadão aqui que tem 1 ano e meio que está preso ilegalmente. Aí essa pessoa virou para mim e falou assim, calma rapaz, calma. Meu tio tem 11 anos que está preso ilegalmente. 11 anos preso ilegalmente. Essa é a justiça que nós temos. Naquele momento eu simplesmente pensei assim, eu criar problema com esse juiz, eu criar problema com essa situação, talvez vai complicar. Porque o absolvido passa a ser réu novamente e ter que ir a um novo julgamento. Porque você não conseguia vencer os trâmites burocráticos para se libertar um preso que já estava absolvido, que foi julgado e absolvido. Questão burocrática. Essa é a justiça que nós temos. Isso é um absurdo. Professor, ouvintes, eu, se eleito for, vou construir um teatro municipal para a nossa cidade. Porque a Casa da Cultura, o teatro dela, salvo engano, tem espaço para 180 pessoas. Se você trouxer uma peça de teatro de nome nacional ou internacional, você não consegue colocar as pessoas lá, não. Você não consegue fazer um evento digno lá, não. Lá é 180 pessoas. Se você colocar 300 pessoas lá, aquilo lota de sair gente... Não tem nem jeito. E se chover, chove lá dentro também. A Casa da Cultura é muito mal construída. Foi muito mal construída. Na questão de habitação, eu gostaria de falar a construção em regime de mutirão de 300 casas populares. Criação de um cinema municipal, juntamente do teatro. Caros ouvintes, eu queria, terminando, porque está fechando, relatar melhor, mas isso no decorrer do programa, a gente vai falando sobre a questão da mulher. A questão da mulher é muito séria. Aqui na nossa cidade, a questão da mulher é muito séria. Nós precisamos de um programa só para discutir a questão da mulher. A questão de um bairro arcoense que está abandonado e que tem um grêmio esportivo sendo usado pela Lagos para depósito de carbonato de cálcio, que é o bairro Calciolândia, que não tem uma linha de ônibus. Já falei 1.500 vezes para o Armando Cardoso para ele criar uma linha de ônibus daqui para Calciolândia. Esses cidadãos, falei para o Baiano, falei para todos
todo mundo. Vocês querem abandonar Calçolândia porque lá teve uma mulher que lutou por uma escola nessa cidade. Lá teve pessoas como Donata Andrade, como Hilda Andrade, Gabriel Andrade que está lá, e eles abandonaram Calçolândia. Calçolândia está abandonada. Bom, chegamos nesse momento, ao exato momento do prazo de 30 minutos para o candidato Júlio César. Agora, como foi a última vez, nós vamos passar agora para as perguntas que foram feitas pelo telefone e que foram anotadas pelo professor Vitório. O quê? Não, o vice não veio, não tem palavra. Agora, a oportunidade... Não, aí agora é o seguinte, eu passo aqui a palavra em seguida, porque não veio, né? Que é o momento do vice ser conhecido e agora. Então, eu não venho, ninguém vai falar por ele. O vice é vice, ele é que tem as suas ideias. As ideias não podem ser transferidas. É porque o meu vice trabalha, o vice dos outros aí, eles trabalham assim, em parte, né? Os outros não, até a Luciana trabalha muito, que eu conheço o trabalho. Então aqui, o candidato não veio, fica vago. Eu passo para o Vitório, depois do Vitório vem a bancada com as suas perguntas, e depois compete ao candidato permitir ou não que façam perguntas ao vivo pelo telefone. O meu problema é o seguinte, há pessoas que dão outro nome, dão outro telefone e fazem às vezes perguntas que podem até gerar processo, perguntas de ofensa pessoal, essa coisa, e a gente não está afim de ofensa pessoal. Nós estamos aqui no campo da democracia. Então depois o Júlio César vai falar se quer ou se não quer pergunta ao vivo, isso será da responsabilidade apenas do candidato. Professor Vitório, você recebeu o telefonema e anotou? Primeiramente, eu quero dar uma boa tarde para os ouvintes do programa Cara a Cara. Hoje, entrevistando o nosso candidato a prefeito, Júlio, vou chamá-lo de Júlio do Paulo Marques, porque o nome que ele é mais conhecido aqui em Arthur é como Júlio do Paulo Marques, né? Então, vou chamá-lo assim, viu? Saber que ser chamado assim. Perfeitamente. É filho do Paulo Marques, não é possível que vai... Com muito orgulho. Com muito orgulho. Pois é isso. Ô Júlio, o Sebastião Cabral, ele não entendeu muito bem o seu plano de governo. Então ele está questionando aqui a respeito do seu plano de governo, porque parece que ele entendeu que você está mais preocupado com a administração atual e esqueceu do seu plano propriamente dito. O que você tem a falar a respeito para o Sebastião Cabral? A questão que eu não estou preocupado não é com a atual administração, não. Estou preocupado com o futuro da nossa cidade. O meu plano, eu expus ele muito bem. Agora, se a atual administração não tem plano, eu não posso fazer nada para eles. Às vezes, com a oxigenação da sociedade, da forma que vem com as eleições, eles peguem o meu programa e sigam ele, porque a atual administração, eles ficam dando tiro para lá e para cá e foguete, festa, fuxico, folia e foguete que tem a atual administração, eu não vejo eles fazerem nada, não. Essa folia que você fala, que tipo de folia que é? A folia de reis? Não, folia de reis é uma questão cultural. A folia que eu falo é a organização da prefeitura, aquilo lá para mim é uma folia. O candidato a prefeito, Júlio, o Samuel, ele ouviu você falando a respeito de viatura policial. Ele acha que não precisa mais de viatura, não, que já tem muita viatura. A polícia aqui está com bastante viatura policial. Ele acha que não está precisando mais, não. Deixa eu falar para o Samuel. Samuel, muito obrigado pela pergunta e ela é pertinente. Uma coisa se chama polícia militar e outra coisa se chama polícia civil. Há uma diferença entre as duas. A polícia militar realmente não precisa de mais nenhuma viatura. Nem a polícia ambiental que ganhou, salvo engano, uma S10 nova. Mas a polícia civil está andando, de favor, tem que dizer, tem um Fiat Uno Mille lá, fraquinho. Tem um Siena, que todo dia dá problema, vive o dia a dia da polícia civil. Simplesmente ficar do jeito que está. Não se tem uma estrutura física para a polícia civil. Não tem um corpo
para onde faça vistoria de trânsito, que quem domina é a Polícia Civil. Não tem um local para se fazer vistoria, faz no meio da rua. Tudo é feito, assim, tudo é feito precariamente. Nós precisamos de ser profissionais. O candidato a prefeito Júlio César, né? Ô Júlio, se no seu governo você vai permitir que esses garageiros, dono de garagem, assim tá falando aqui a pergunta aqui, que você vai permitir esses donos de garagem estacionar carro na rua, atrapalhando o trânsito e atrapalhando quem quer estacionar de verdade, porque compra carro, estaciona lá nas avenidas, as avenidas ficam entupidas de carro e você não tem como estacionar. Isso foi a pergunta do nosso ouvinte. Muito obrigado pela pergunta. Senhores, caros ouvintes, o que acontece é o seguinte: o garageiro, ele aluga um espaço para montar uma garagem dele e põe um portão grande e ocupa todo o passeio com carros e as entradas. Você não pode estacionar ali. O garageiro, isso eu já falei com a atual administração, tem uns 3 anos. Eu falei para eles, o garageiro tem que se ater a dentro do estabelecimento dele. Ele tem que ter a entrada para a garagem e o restante tem que estar a serviço da população, a serviço do dono de veículo. Essa questão dos garageiros ocuparem, fazerem a rampa no espaço todo frente à garagem deles, isso é um absurdo. Isso é porque não tem poder público que toma decisão, não tem fiscalização, não tem ninguém que tome uma posição rígida sobre isso. Aqui em Hertz virou uma folia. Aqui tem uma pergunta aqui, ela é meio picantezinha, mas eu vou fazer, viu, o prefeito? Oi? O candidato a prefeito. Tem uma pergunta que é meio picantezinha, mas eu vou fazer. O ouvinte fez, né? Tranquilo. Ela está afirmando aqui quem colocou, porque você referiu ao engenheiro Ivan, não referiu? Com certeza. Pois eu acho que ele, para engenheiro, tem que melhorar muito. Pois é, mas a ouvinte está falando aqui, quem colocou ele na prefeitura foi seu pai quando era prefeito. Foi um dos grandes erros da administração do meu pai. Só que o meu pai, Paulo Marques de Oliveira, ele sabia 10 vezes mais do que o Ivan. Ele sabia, ele tinha visão de futuro. O Ivan não tem visão. Eu acho que a visão dele talvez não chegue no umbigo dele, porque tem uma barriga do tamanho de um bonde. Agora, o Paulo, ele concorda com você, ele está de acordo com o seu plano de governo em 99%. Ele só discorda de uma coisa: passarela sobre a BR. Aquilo é de responsabilidade do DENIT e não do Poder Municipal. Muito bem, obrigado pela pergunta. Se formos esperar o DENIT, o Poder Federal, a nossa presidente, fazer alguma passarela aqui na nossa cidade, nós vamos esperar 100 anos. Porque eles não vão fazer. A preocupação deles é Brasília, não é Arcos a preocupação deles. A preocupação de uma passarela, quem está sofrendo, é o povo de Arcos. Esse pessoal, cadê Geiminho Martins? Cadê os deputados federais? Cadê a moral que vários cidadãos falam que tem com o governo do estado, com o vice-governador? Esse pessoal não traz uma passarela para Arcos. Esse pessoal simplesmente... eu tenho vergonha desses políticos aqui de Arcos. Falar a verdade, eu tenho vergonha deles. Porque eu não era político, eu entrei na política agora, me dá vergonha ver o que esse pessoal tem condição de toda a época de eleições prometerem mundos e fundos. Tem um candidato, o atual prefeito, que ele falou que vai construir um túnel do tempo. Vai gastar o tempo todo, o túnel nunca vai ficar pronto. É tobogã, é isso, aquilo, aquilo outro. Vamos ser realistas. O cara não deu conta de fazer uma passarela sobre uma rodovia e ferrovia, vai construir alguma coisa? Ele está preocupado com outras coisas, não é com isso não. Ô, Júlio do Paulo Marques, o tempo que você tem para dar a resposta, nós não vamos interferir nisso, não. Tudo bem. Se a gente fizer uma pergunta que você pode responder em 1 segundo e você gastar 1 hora, é problema seu, viu? Nós não vamos interferir nisso, não. Cada um gasta o tempo que quiser. Que a hora que terminar 3 horas, fechou. Ok. Se você demorar muito, prejuízo seu. O Samuel voltou a perguntar. Diz que não ficou satisfeito com a sua resposta, não. É que
você estava falando em viatura, ele disse que a Polícia Civil recebeu do Estado uma viatura novinha, ela foi batida no Magalhães Pinto por um policial civil que estava tonto. O que você estava falando sobre isso? Eu não tenho conhecimento sobre isso não, professor. Eu estava viajando na época e eu não sei se o cidadão estava tonto, eu acho que não. Eu não tenho, assim, uma opinião sobre isso, não. Eu sei que houve um acidente, mas não sei. Não sei. Sinceramente, não sei o que aconteceu. Tá certo. O candidato a prefeito, Júlio, o Beto está fazendo uma pergunta, ou está até questionando você a respeito, para você não falar tanto das outras administrações e preocupar com a sua, porque isso é prejudicial a você mesmo. É a opinião dele, do Beto. Perfeito, tudo bem. Vamos para frente, então. Vamos esquecer o passado. Ele está preocupado, assim... O problema é que... não preocupar com a administração. Ficar falando mal de um, falando mal do outro, falando mal do outro, e falar do seu governo, o que você pretende fazer e esquecer os outros para trás. Perfeito. É a opinião dele. Depois da bancada. Olha, eu gostaria de responder novamente e dizer o seguinte. Pode falar. A gente, com os erros do passado, a gente aprende a corrigir os projetos para o futuro. Terminei. Tem uma pergunta aí, professor Vitório? Deixa o telefone. Tem mais alguma pergunta? Bom, enquanto o Vitório então está atendendo ali, nós vamos perguntar. Fernando Faria, você quer perguntar? Fernando Faria, você tem alguma pergunta de imediato para o candidato Júlio César? Não, professor, tem sim. O meu amigo Júlio, o que você está achando da campanha eleitoral atual? Como estão agindo os candidatos? Estão dentro ou fora da lei? Será que seus planos serão cumpridos? Deixa Essa é a primeira pergunta. todo mundo quer falar. Os seus planos, o senhor fala, os projetos dos outros candidatos. Bom. Caros ouvintes, Você não pode falar, não. a resposta que eu tenho para dar sobre essas questões dos outros candidatos, Tá. eu estou muito Não preocupado vou falar seu nome todo, não. com toda a situação que está caminhando a atual campanha. Eu vejo muita coisa na ilegalidade. Isso está me preocupando muito. Tá bom, vou deixar. Vou perguntar. A gente já tem feito algumas denúncias, o juiz, às vezes, tivemos alguns problemas com o juiz, Um abraço. mas está me preocupando muito a questão da legalidade hoje das campanhas. Agora, o segundo é o seguinte, eu acho que você, se eleito, deverá ser um prefeito tipo Paulo Marques, o que não deixa de ser muito bom para Arcos. Isso é a minha opinião. E acho também que você é um homem de coragem. Essa é a minha opinião. Eu gostaria de perguntar por que da coragem e agradecer a menção que o senhor fez ao meu pai, pelo seguinte: eu aprendi muito quando ele era prefeito, visitando obras com ele. Eu posso lhe dizer hoje, Fernando, eu não tenho curso de engenheiro, mas eu dou banho de bola em muito engenheiro. Muito engenheiro me escuta para fazer uma obra. Eu entendo muito bem de construção, obra, sei ler projeto como sei ler uma cartilha. Eu entendo muito, aprendi muito com as pessoas quando meu pai era prefeito, visitando obras de prefeitura, vendo projetos, obras de ponte. Eu não sei se o senhor sabe, e se os ouvintes sabem, em 1999, 2000, eu fiz um trabalho, foi um dos primeiros trabalhos monográficos que eu fiz para o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e fui agraciado com um prêmio. Então, a questão de engenharia comigo, ela é muito tranquila, eu entendo demais. Mas engenheiro é seu irmão, né?
Meu irmão é engenheiro. Tá bom. Professor Vitório. O candidato a prefeito, Júlio César. O Paulo não ficou muito satisfeito com a sua resposta, não, a respeito da passarela. Diz ele, se nós for depender só de Brasília, não sai nada. Mas foi o que eu falei. Nós temos uma promotora em Divinópolis, que é só acioná-la, em pouco prazo o caso é resolvido. É o que ele vai fazer a respeito da passarela lá. Dizer que tinha um buraco daqui para Caçolândia e ninguém resolvia. Ele foi nessa promotora lá em Divinópolis e rapidamente o caso foi resolvido. Isso é a opinião do Paulo, da Vila Calcita. Né? Obrigado, Paulo. O que acontece com a questão de passarela, ora, meu querido Paulo, é muito simples fazer uma passarela. Passarela hoje de estrutura metálica, se você tentar, você monta ela em 30 dias. Você faz 5 passarelas, em 5 meses você resolve, você traz para a pessoa, para o cidadão, para o pedestre, segurança. A gente não tem que ficar atravessando o BR, não. O cidadão não pode ficar atravessando o BR, não. Eu sou um candidato que eu acho que eu sou o único candidato hoje em Arcos, o candidato que consegue andar toda a cidade a pé. Que eu tenho prática de andar a pé a cidade inteira. As pessoas me veem, às vezes, na rua, eu chego nos lugares a pé, elas falam, esse aí é candidato. Eu já tenho ouvido isso. Esse aí é o candidato a prefeito. Eu ando a cidade inteirinha a pé. Às vezes eu saio daqui, de Arcos, vou pela beirada da rodovia, vou até a Limeira, que é uma das fazendas que nós temos, e vou e volto tranquilo. Se tem uma coisa que Deus me deu, que eu agradeço de joelho todos os dias, são as minhas pernas. Graças a Deus, né? Graças a Deus, amém. Aqui, o Divino está concordando com você. Dizer-lhe que o candidato tem que ser crítico mesmo. Ele tem que criticar, mas também realizar depois. Se caso for eleito, realizar. Não ficar só com crítica, não. Realizar também depois as obras que ele está prometendo, né? Perfeitamente. Muito bem. Muito obrigado, Divino. Mas o Otair Arruda, ele estava pedindo para fazer a pergunta para você, o seguinte, que você está criticando aí tudo, falando o que você já falou, ele está perguntando assim, o que você já fez para a comunidade arcoense, para você estar entrando com esse tipo de crítica e proposta que você está fazendo agora aí. Isso é o Otair Arruda. O Otair Arruda, às vezes, ele não está assim, bem situado. Ele tem que perguntar para mim o que eu ainda não fiz para a comunidade arcoense. O que eu já fui, professor Rolian, caros ouvintes, o que eu já fui em Brasília, tentando para hoje ter essa BR asfaltada, o que eu já fiz de denúncia para o Ministério Público Federal, para o DENIT e para outros órgãos de quando essa estrada BR-354 estava cheia de buracos, que ela teve uma fase da vida dela aí, que não só aqui, porque eu não penso só no meu umbigo, eu penso muito plural, eu penso a nível de Brasil. Eu fui em Brasília, eu tive uma discussão com o ministro, até ele falar assim, eu vou te dar razão, rapaz. Tudo bom é você. Mas nós não temos recursos para arrumar essa BR. Gastou-se ainda, depois desse trabalho meu, estou dando um exemplo, depois desse trabalho meu, gastou-se ainda 5 anos para começar a reforma dessa estrada. Aí, o que acontece? Você, às vezes, está voltando lá atrás, porque a pergunta é pertinente. O senhor vai ver o que eu vou falar aqui agora. A Belocal, mineração Belocal e a Cazanga, coloca em cima dos caminhões da prefeitura, caminhões toco, 20 toneladas. Em frente ao posto Juá, criou-se um coxo na rodovia. Aquilo é culpa da Belocal e da Cazanga, que não tem responsabilidade em cima de pôr peso em caminhão, porque não interessa a eles. Eles só pensam neles, no bolso deles. São criminosos. Já denunciei isso ao Ministério Público, já denunciei ao DENIT. Nada foi feito, porque não tem justiça nesse país. Ô Júlio, pelo que você está falando aí, eu pergunto, você se considera o dedo duro aqui de Arcos? Nunca fui dedo duro. Nunca fui dedo duro. Mas denúncias que você tem falando que tem feito. Nunca foi dedo duro. Eu faço denúncia em prol do bem de um povo
em prol do bem, do bem-estar de um povo, em prol da segurança, porque as rodovias hoje estão matando. A Belocal e a Casangue é responsável por vários acidentes nessa rodovia. Inclusive, um dia, eu passei uma escritura de uma estrada que eles fizeram, onde eles tiveram capacidade de fazer a estrada, mas não tiveram capacidade de fazer um trecho de entrada nessa estrada. São criminosos. Eles interessam só pelo dinheiro deles. Bom, tem mais aí, Vitório? Vamos lá aqui. Eu Então, tenho vamos uma lá. pergunta assim. Pergunta. O Tinho, você conhece muito bem o Tinho, né? Demais. Ele está perguntando, aonde está a sua campanha, que ninguém sabe o seu número, não sabe nada, você não fez campanha de rua, não fez nada. Ele está perguntando, e se caso você for eleito, o que você tem a fazer para o produtor rural? Porque no seu plano agora aqui você não falou nada a respeito do produtor rural. Ô Tinho, muito obrigado. Uma boa tarde para você e muito obrigado pela pergunta. Ô Tinho, a questão do produtor rural. Só um minuto. A questão do produtor rural. Eu, no meu programa, falei da criação da patrulha agrícola, correto? Falei de reforma das estradas, falei de reestruturação da questão agrícola, da questão da agricultura aqui em Arcos. A agricultura está abandonada, eu sei, eu tenho fazenda, eu sei o que está acontecendo com a agricultura aqui na nossa cidade. Nós não temos um laticínio de produção de leite, nós não temos nada, nós não temos uma cooperativa, que eles conseguiram acabar com a cooperativa também. Esse pessoal que está no meio da agricultura, exposição, esse pessoal que está nesse meio, eles estão conseguindo acabar, já conseguiram acabar com a cooperativa. Daqui uns dias vão acabar com a exposição, daqui eles acabam com tudo. Eles não têm uma visão de idealista, eles não querem trabalhar. Esse pessoal não gosta de trabalhar, eles gostam de sentar atrás de uma mesa e mandar. Só que hoje, no mundo moderno, a gente tem que pegar e fazer. Não adianta a gente ficar mandando as pessoas fazerem. A gente tem que pegar e fazer. A minha proposta para a agricultura é ter subsídio para o agricultor, o agricultor ter condição de plantar, ter condição de produzir, ter condição de levar a produção para ele, onde ele tem um preço competitivo e que vai trazer lucros para ele, porque não adianta. O agricultor só está tendo prejuízo. Ele planta uma roça de milho, aquela roça de milho dá prejuízo. Ele planta uma roça de feijão, quando vê o feijão dá prejuízo. Por quê? Não tem situações interessantes para se escoar aquela produção. A agricultura é uma das atividades hoje no Brasil que é a mais sacrificada. O plano real ainda existe, é graças à agricultura do nosso país, é graças à fronteira verde do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, que são imensidões de planícies onde a produção é em alta escala. Mas nós não podemos abandonar de forma alguma o pequeno agricultor, o agricultor da agricultura familiar, aquele que produz para sobreviver. O que o governo está querendo. Quando o governo federal apoia o MST, eu vejo no MST uma forma do PT, do Partido dos Trabalhadores, se segurar no poder. Ele usa o MST para se proteger de alguma forma, porque eles não estão preocupados com a situação do agricultor. Eles estão preocupados com o poder pelo poder. Da mesma forma que o atual administrador está preocupado com a campanha dele e a campanha já está nas ruas 90 dias antes, de forma até complicada. Que o que ele está fazendo é simplesmente uma sacanagem com a democracia do nosso município. Este cidadão, se tivesse justiça no Brasil, ele estaria caçado há mais de 12 meses. No primeiro processo, onde ele e os atuais vereadores fizeram uma maracutaia em benefício próprio. Esse pessoal tinha que estar caçado. Mas como não se tem justiça nessa cidade, nem nesse país, eles estão aí cantando de bonitinhos, como se todo mundo tivesse esquecido. Tinho, não se esqueça que este cidadão que hoje está no governo deu um cano no aluguel de uma casa
pacientes com câncer em Barretos. Ele deu o cano, ele teve a capacidade de fazer aquilo que ele nunca poderia ter feito, dar o cano em aluguel de casa de apoio de pacientes com câncer. Esse cidadão, se tivesse justiça, ele estaria, eu acho, aqui preso, na cadeia. Lugar de safado como ele é na cadeia. Bom, enquanto o Vitório está atendendo ali, telefone, professor Fernando, você continua com a pergunta? Não, eu apenas fiz as duas perguntas para ele, o que ele achava da campanha eleitoral atual. Perfeito. Desenrolar dela, se ela vai bem, ou se tá, o que ele está achando. A primeira pergunta já respondeu. E a segunda pergunta também, eu falei também que eu acho que ele tem o título do Paulo Marques, que se ganhar eu acredito que será um bom administrador também. E a outra, terceira e última, e dizer para ele que ele é um homem corajoso, que eu não sei até que ponto, mas eu acho que às vezes a pessoa fala algumas verdades que precisam ser ditas. Eu não sei se a oportunidade é essa, mas é assim. Muito obrigado. O candidato a prefeito Júlio, tem duas perguntas aqui anônimas. O que você pode fazer? Você quer responder? Pergunta. A pergunta anônima. O ouvinte, pergunta anônima. não é agressivo, não. Perfeito, perfeito. Não, eu estou disposto a responder qualquer pergunta. A minha vida é um livro aberto. O que você pode fazer para melhorar a saúde? Porque antes a FUMUSA funcionava ali em frente ao hospital. Agora trouxe cá para cima. E o que você pretende fazer? Você vai continuar cá em cima no hospital de otorrino? Você vai mudar? Esse ouvinte está preocupado com a saúde. A questão da saúde na nossa cidade, ela está na UTI, né? A saúde em Arcos está na UTI. Criou-se o Hospital São José. Antes era Ruth Cardoso o nome daquele hospital. Eu não sei como que se muda tão facilmente o nome das coisas aqui em Arcos. Eu acho que a gente tem que respeitar esse tipo de coisa. Colocou o nome de um cidadão ou cidadã num espaço, que se respeite isso. Porque, acho que senão daqui uns dias eles vão colocar no Parque de Exposição, eles vão colocar o nome de Parque de Exposição Júlio César Ribeiro de Oliveira. Agora mesmo só falta fazer isso, né? Então, vamos por partes. A questão da construção de um novo hospital é eminente. O Hospital São José, ele se tornou simplesmente um pronto-socorro. Ele trabalha ali com 2, 3 médicos que desdobram ali. Até eu gosto de elogiar os médicos, porque o médico, eu me invejo o médico. Eu sou sincero em fazer um meia-culpa sobre a inveja que eu tenho de médico. É o seguinte, se eu, Júlio César, tivesse o dom de salvar vidas, se Deus tivesse me dado esse dom de salvar vidas, de ser um médico, eu nunca, jamais, que são palavras muito fortes, eu nunca seria candidato a prefeito. Eu iria ser aquele que ia lutar, que ia pegar o dinheiro, que ao invés de gastar em campanha política, eu ia gastar com hospitais, eu ia gastar em arrumar essa questão da Santa Casa. Eu, como candidato, eu nunca seria, se eu fosse médico. Se eu tivesse o dom de salvar vidas, como eu já vi muitos médicos salvarem vidas, eu não seria candidato a nada. Eu ia lutar por uma saúde digna para a nossa população. Eu gostaria que você repetisse o fim daquela pergunta. Não, o que você melhoraria na saúde, né? Então, aí, o que a gente pode fazer? Reestruturar, fazer um novo hospital, certo? E juntamente com os próprios médicos que são candidatos, chamar eles às responsabilidades, com a reestruturação da questão da saúde de Arcos, criação de 18 novos leitos de UTI na Santa Casa. Não podemos abandonar a Santa Casa, porque tem uma luta muito grande de anos e anos por aquela Santa Casa. E aquela Santa Casa, muita gente já salvou a sua própria vida lá. É muito sério. Nós não podemos fechar hospitais, nós temos que abrir novos hospitais, criar tomografia computadorizada, hemodiálise, uma central de hemodiálise, porque não adianta você ficar transportando cidadão daqui para ali e morrendo nas estradas.
pacientes com hemodiálise, que saem de sessões de hemodiálise. Quantos nós já perdemos nessa estrada, nessa BR-354? Está se tornando uma rodovia da morte, curva da morte. Nós não podemos ficar transportando pacientes daqui para Belo Horizonte, daqui para São Paulo, daqui para Barretos. Nós temos que criar situações aqui na nossa cidade de estruturar a saúde. Isso é possível. O que se gastou, professor Vitório, com festa, folia e foguete, nesse atual governo, daria para construir tudo isso que eu estou falando, sem precisar de um tostão do governo federal ou de quem quer que seja. Seria maravilhoso se a Arcos tivesse hoje uma central de hemodiálise. Talvez amanhã um laboratório com uma central de transplante. Esse pessoal não sabe o que é isso. Esse cidadão, ele não sabe nem a hora que está com fome. Ô, candidato prefeito, esse rapaz aqui, você falou a respeito da Belocal e a Cazanga, provocar acidente ali, o asfalto você mora. Ele estava perguntando aqui, será que não é o asfalto que é mal feito, não? Ou será que é os caminhões que são muito pesados? Eu fiz um trabalho de pesquisa sobre isso. Eu não sei se esse cidadão que fez a pergunta, gostei demais da pergunta. A pergunta é maravilhosa para mim. Talvez ele não saiba, a Belocal e a Cazanga, elas estão dentro da Fazenda Limeira. A sede da fazenda é da minha mãe. É onde eu reformo a fazenda, onde eu trabalho, faço um trabalho muito interessante lá de recuperação, de resgate de toda uma história. E a Belocal e a Cazanga estão dentro da Fazenda Limeira. A Cazanga é só nome por causa da gruta, porque ela está na Limeira. Correto? Eu convivo ali. Eu tenho várias coisas ali. Minha mãe tem a fazenda, nós temos muita coisa ali. Um belo dia eu fiz uma pesquisa e falei, eu vou tirar o dia para poder ver o que esse pessoal está fazendo. Aí pergunta um caminhoneiro, o outro conversa daqui e dali, e eu estou dizendo para ele, os criminosos se chamam Fazinho, Rabelo, Plácido, Belocal, Cazanga, que carregam do jeito que eles querem e da forma que eles querem, caminhões com o volume de pedra que eles querem. E às vezes, muitas das vezes, sem documento fiscal. O Fazinho é dono, o Josafá Franco, é dono de um depósito de material de construção aqui em Arcos, que traz pedra bruta lá da Cazanga sem passar na balança. Ele é um grande criminoso. Ele já matou vidas. Hoje ele está no jornal com os filhos dando parabéns para ele, mas os filhos têm que saber que eles estão dando, que o pai deles é um criminoso, juntamente com o ex-prefeito Plácido Ribeiro Vaz. Júlio. O problema não é da rodovia, o problema é desses criminosos. O rapaz aqui, ele até fez uma pergunta, que ele está parabenizando você, que ele está gostando muito da sua pronúncia e como você está agindo aqui, ele está parabenizando você. Só que ele falou o seu apelido, eu esqueci, nem queria falar no ar também, não. Eu conheci, só falar seu apelido, você já sabia quem que era que estava falando, né? Deixa eu te falar, quando eu era criança, eu tive muitos apelidos. O Antônio Vitor, meu irmão mais velho, ele teve uma vez que ele colocou 30 apelidos em mim. Então eu tenho muito apelido. Meu nome é Fernando. E é um prazer Não, O meu apelido, eu tenho vários apelidos. Não é muitos, são muitos. Ele falou o apelido? Ele falou, mas eu esqueci. Mas ele está parabenizando você pelo seu comportamento. Tá, aqui, muito obrigado. E eu devo ter uns 10 apelidos. Eu sou uma pessoa muito bem querida no meu meio. Professor Vitório, Oi? ele tem um apelido também como vendedor de rádio do pai dele. O pai dele tinha um rádio e ele vendeu. Essa eu não sabia, não. Vendedor de rádio. Vendedor de rádio? O Júlio vendeu o rádio. É interessantíssimo. É óbvio que você Essa é uma passagem de vida até. Essa é para amenizar, viu? Ok. Paulo Marques, ele comprou outro rádio para você ou você continua sem rádio aí? Bom, tem mais pergunta, Vitório? Não, agora não tem não, professor. Então, professor Fernando, você tem mais perguntas? Que eu vou entrar com as perguntas que eu recebi aqui. Não, eu quero dizer a você aquilo que eu disse antes, né? Você é corajoso. Perfeito. Você entendeu direitinho? Entendi o que perfeitamente. eu quis dizer. E o que você acha, a última pergunta minha, o que você acha das pesquisas eleitorais, que eu acho, assim, na cidade, um fala, o outro fala, o outro fala,
você não via nenhuma pesquisa, ninguém vê. São pesquisas ocultas. Pesquisas têm que ser publicadas, né? Você não acha? Com certeza. Você acha? Pesquisa hoje em Arcos é tudo farsa. Tudo farsa. Não existe pesquisa. Pesquisa em Arcos hoje, nós não colocamos nossa campanha na rua. Para mim, o que esse pessoal está fazendo aí é brincar com a democracia. Mas você não falou o número seu, não. Ah, o meu número é 70. Pois é, você não, aquela hora o O Tim perguntou, meu número é sua 70. campanha de rua e Oi? seu número. Qual que é o bicho? Bicho, eu não sei não. Bom, então vamos lá para o que interessa. Bom, as perguntas que eu recebi também por telefone aqui, e algumas que eu também quero falar, é o seguinte. Por que existe em Arcos o asfalto? Eles costumam de fazer asfalto sem preparar o terreno, correr de esgoto, essa coisa toda. Por que existe isso aqui e ninguém vai contra, ninguém nunca falou sobre isso, e aquele problema todo que você falou aí? Porque a justiça nunca puniu um administrador irresponsável. Por isso, porque não tem justiça. Porque se algum daqueles administradores do passado, digo isso para Lécio, para Plácido, para os dois, e até para o Paulo Marques. Paulo Marques fazia-se muito a questão da rede de esgoto, era uma grande preocupação dele. Mas de Plácido e Lécio e Baiano, esse pessoal, eles não estão importando com o que está debaixo do chão, não. Eles estão importando é com o umbigo deles. Certo. Também outra pergunta aqui é o seguinte. Você falou de polícia civil, de esses carros da polícia civil que está estragado. Então a pessoa disse aqui o seguinte, polícia civil, Júlio, é da responsabilidade do Estado, não é da responsabilidade do município nem do prefeito. Você concorda? O ouvinte, eu concordo com ele e ele está certo em tudo que ele disse. Polícia Civil é questão do Estado. Agora, nós vamos esperar governador Anastasia, ex-governador Aécio Neves, preocupar com polícia mulheres, varrer os passeios. Ah, não, tem que cortar essa qual é árvore. a árvore que não cai folha? Qual é a árvore Pois que não é. cai folha aí? Ô, Júlio, você falou uma coisa também aí, que a pessoa achou que é muito importante, sobre turismo. No governo da Hilda Andrade, Maurício implantou aqui o selo do turismo em Arcos. Inclusive conseguiu aumentar o imposto das indústrias que tiram pedra de mineração na nossa cidade. Esse assunto de turismo em Arcos morreu ou está ainda vivo? Esse assunto de turismo em Arcos, na atual administração, ele morreu, ué. Ele acabou. Isso não existe. Existe turismo. Só se for... Eu acho o seguinte, tem duas coisas que eu gostaria de falar. O Baiano seria um ótimo prefeito para Japaraíba. Lá não tem que fazer nada. Lá não tem que fazer nada, não tem que arborizar, não tem nada. Não, porque Iguatama, ele não roda em Iguatama, não. A turma lá faz ele. Deixa o Mané saber disso. Ô, Júlio, Júlio, me ajuda aí, né? Japaraíba é nossa cidade querida, né? Não tô falando que ela não é querida. Um abraço aí pro pessoal de Japaraíba. Ô Júlio, também, você se referiu aí a esse assunto de gruta casangue. Ô Júlio, por que essa mania de se falar em gruta? Por que o povo invocou com tanta gruta? Ô gente, a coisa pior do que ficar entrando dentro dessas grutas, o que você está tão interessado em gruta, ô Júlio? Eu acho, professor, que o senhor deve ser portador de claustrofobia. Aquela doença da pessoa que Sou não inimigo pode... do morcego. Sou inimigo Aí, do ó, já morcego. está definindo o que é o problema do senhor. Agora, vamos e convenhamos. As grutas são um sinal evidente das civilizações do passado. Nós estamos vivendo hoje. Nós não sabemos o que passou na espeleologia das grutas, a geologia da nossa natureza, a geologia da Terra, a história, professor. A história está muitas das vezes nas grutas.
você localiza a existência humana. As primeiras moradas. Até hoje muita gente mora em gruta. Tem gruta sendo habitada. Até hoje na história do mundo. Tá certo. Júlio, uma pessoa telefonou também aqui pedindo para você, que você está assim, falando tanto em administração, aperfeiçoamento de administração, criticando. Mas a eleição foi feita para a gente discutir claro. administrações. Claro. É a democracia. Sei, mas de louco, mais para loucura mesmo? Ou o que você quer dizer com isso? Sentido verdadeiro da palavra. Não é loucura, não. A minha capacidade. É modo de expressão. A minha capacidade, ela é violenta, professor. Já fiz vários estudos, vários trabalhos, já administrei várias coisas. Não diga só pelo meu escritório, mas eu já administrei muita coisa. Nossa. Administro problemas. Você seria capaz de dizer qual a administração que você já praticou? Já administrei empresas em Belo Horizonte, já tirei empresas de dificuldades financeiras de extremos de falência, dando suporte jurídico, suporte intelectual, suporte existencial para gerentes de empresas que estavam desesperados, endividados. Já dei muita orientação nesse sentido. Já salvei muita gente nesse sentido. Tá bom. Ô Júlio, você também se referiu aqui a Fernando Henrique Cardoso, colocou droga também no meio do assunto. A gente não entendeu o que você quis dizer. Fernando Henrique é favorável à droga, ele mexeu com droga. O que você quis dizer, Fernando Henrique, ex-presidente da República, com droga? A questão do Fernando Henrique com droga... É a seguinte, ele parece que ele já fumou maconha, ele gosta de fumar maconha até hoje. Dizem aí, a boca miúda. Parece que ele assume isso. Tudo bem, é uma opção que ele tem por fumar maconha, gosta de fumar maconha, isso aí vai dar, essa é uma questão pessoal dele. E ele faz um trabalho a nível mundial de liberação da maconha no Brasil. Ele, Fernando Gabeira, são vários intelectuais que estão nessa situação. Porque, professor Rolian, as questões das drogas no mundo é muito séria. Antigamente se falava assim, guerra às drogas. Hoje não se fala mais guerra às drogas. Hoje o drogado tem que ter tratamento. Como o alcoolismo. Você já tinha com droga, Júlio? Não, eu nunca misturei marcha com droga. Eu costumo dizer, eu faço até uma crítica de mim mesmo. Eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro. E nem tenho dinheiro. É interessante essa. Ô, João, você falou aí alguma coisa referindo-se à Casa de Cultura. O que você acha que a Casa de Cultura deve representar em Arcos? Você acha que ela cumpre o seu dever de Casa de Cultura, ou ela ainda não está entrosada no seu ambiente de representar a cultura em Arcos? A Casa da Cultura, eu gostaria de deixar assim, o meu entendimento sobre a Casa da Cultura, que ela é para falar que não tem cultura na cidade. É a única coisa. Você pode esperar um pouquinho, Vitor, estou ocupado. E que eu acho que a Casa da Cultura simplesmente é para falar que não tem Casa de Cultura. Que a cidade não tem cultura, porque a nível de organização, registros, ela não tem nada. Quem está falando? A Casa de Cultura deve à sociedade arcoense. Bandido Acácio? Totalmente. Tudo. Ela deve tudo em termos de cultura para a nossa cidade. Ela não incentiva de forma correta a cultura da nossa cidade. Tá bom. Obrigado, tchau. Ô Júlio, Vandinha Alírio, não sei, diz que você sabe quem é, de Vinópolis. Diz que está parabenizando você pela campanha.
telefonou aqui agora. Muito Sabe quem obrigado. é? Sei quem que é, sei quem que é. Não é o bandido Acácio, não? Não, é irmão do Genurinho. Genurinho, sei. irmão do Genurinho, Vandinho ali. certo. Vandinho. Tá bom. Um grande amigo da gente. Ô, Júlio, você também falou aí, negócio de associação do leite, companhia do leite, essa coisa. A Nestlé já esteve aqui em Arcos e saiu porque nós não somos um município produtor de leite. No entanto, você falou aí de associação de leite. Você acha que compensa mexer com isso se Arcos não produz leite? A questão, professor, a gente não pode pensar só em Arcos. O senhor pense da seguinte forma. Lagoa da Prata, vou dar um exemplo. Lagoa da Prata, minha terra natal. Gosto de deixar claro que eu nasci lá, né? Lagoa da Prata, ela tem 90% das terras do município de Lagoa da Prata estão ocupados por cana para a usina Luciânia. Lagoa da Prata, Japaraíba, só cana. Uma parte de Arcos, Moema, só cana. Lagoa da Prata tem a Embaré. Hoje, a Embaré no Brasil, ela está beneficiando, a Embaré de Lagoa da Prata, é a unidade, a maior unidade beneficiadora de leite da América Latina. Ela está beneficiando hoje, há poucos dias tive essa informação, 1.600.000 litros de leite por dia. Isso é algo, assim, isso dá inveja à Nestlé da Suíça, isso dá inveja à Parmalat, isso dá inveja a qualquer organização ligada a leite e alimentos, qualquer organização de laticínio do mundo. Isso está aqui, é de pessoas conhecidas nossas, de Lagoa da Prata. Obrigado a você. A questão da Nestlé ter ido embora de Arcos, de Calciolândia, do bairro Calciolândia, aquilo foi simplesmente uma falta de interesse político do prefeito da época, que era o Plácido, correto? Porque o Plácido também só está pensando em pedra calcário, ele só pensa no umbigo dele, não pensa em ninguém não. Ele é radical nesse sentido, ele não está nem aí para Arcos. Tem 3 perguntas que eu queria fazer, porque o telefone não para, como você está percebendo. Pode perguntar as 3 Vitória, pode liberar também as perguntas no ar, viu, se quiser, Albertina, tranquilo. Ela está perguntando, porque todo prefeito só melhora o centro. O bairro fica esquecido. Todos os bairros ficam esquecidos. Ela está falando também a respeito dessa cachorrada na rua aí. Se eles são vacinados, se vai se vacinar, como é que está a situação? Você sabe, já tem conhecimento? Não, e a senhora não acrescenta. O que você pode fazer para melhorar a cachorrada na cidade? A questão dos cachorros... Então deixa eu fazer a outra pergunta também, que o professor Leandro quer que faça de uma vez. A Maria José lá do Calcete está perguntando se você for eleito, se vai melhorar o posto de saúde lá, porque está muito ruim. Estou entendendo nada, fala mais alto. Ou se você vai seguir o exemplo do seu pai também, porque seu pai foi um bom prefeito, né? Ele está fazendo as duas coisas. E o Paulo... Não estou ouvindo, não estou ouvindo. O que você acha dessa pesquisa que foi feita, o jornal publicou hoje, solta a voz. Do noticiário do Correio Centro-Oeste, falou a respeito da pesquisa. Perfeito. É que a opinião... a questão, eu vou para a questão da Vila Calcita, da questão do exemplo do pai. Gente, eu aprendi a trabalhar com meu pai. Eu vou seguir sistematicamente tudo que ele faz. Ele vai me ajudar no meu governo. Meu pai é um grande homem. Ele teve uma visão muito forte dessa cidade em 1977 a 82. O que tem aqui hoje em Arcos, em termos de infraestrutura, a prefeitura, até hoje, que está dando suspiros devido à Rainha da Sucata, projetos, tudo foi ele que fez. Depois de Paulo Marques, ninguém fez mais nada em termos de projeto, em termos de estruturação, em termos de organização. A prefeitura é uma bagunça hoje. E eles conseguiram estragar muita coisa que Paulo Marques fez, devido à inveja. A inveja é uma merda. Ô, Vitório, repete a primeira pergunta, faz favor. Você falou comigo, o professor Leandro perdeu o título de Vitório advogado. está no telefone. Ô Júlio, Pois é, eu lembro. O que você tem a dizer? Que agora tem um projeto de lei lá na Câmara dos Vereadores pedindo aumento do salário do prefeito, que vai para dos 8 e tanto. Já aumentou? Já aprovou? Já foi aprovado. Embora o povo de Arcos tenha contrariado o aumento, mas já saiu no jornal, e aumento dos vereadores, que nós embargamos em 2011, pois agora eles aumentaram de novo.
foi para 4.600 e tanto. Quer dizer, o prefeito de Arcos ganha mais do que o presidente da República. O que você tem a dizer sobre esse aumento de prefeito, vice-prefeito e de vereadores da Câmara Municipal de Arcos nessa época do ano? Esse pessoal, eles gostam de brincar com o dinheiro público. Eles gostam de queimar o dinheiro público, pegar o dinheiro do município e pôr fogo. Se eles pudessem pôr fogo, eles põem fogo, né? Com esse monte de foguete também estão pondo fogo no dinheiro do município. Porque quem está pagando o foguetório para a campanha do Baiano é a prefeitura. Não vem que não tem. Todo mundo está sabendo. Quem está pagando as contas da campanha do Baiano é Caixa 2 da prefeitura. É dinheiro roubado do município e colocado em campanha. Ele não vem querer me enganar, não, porque já fizemos e estou fazendo, já fiz a denúncia do Caixa 2 na campanha dele. A máquina está envolvida. Você escuta o que eu estou falando. A secretária de governo é administradora do dinheiro. Isso é muito sério. É muito sério o que está acontecendo na nossa cidade. Não, você fala no ar. É muito sério. A reeleição é muito séria. A reeleição se tornou um dos pilares da corrupção no Brasil. Isso é muito sério. E essa questão de aumentar salário de vereador, esse pessoal não aprendeu. Eles tomaram uma lição em 2011. Esses vereadores, eles tinham que ser caçados. A justiça está negando. O doutor Joaquim foi muito bom. Muito bom. Ele me condenou em 7 dias, condenou meu irmão em 15 dias. Agora, os vereadores, os corruptos da cidade, ele não condena, não. Às vezes eu acho que ele está no meio dessa corrupção. Porque eu nunca vi um outro tão fraco na minha vida. Ô, Júlio, já que você liberou para falar no ar, a bancada já fez a pergunta, então vamos liberar. Né? Perfeito, tá liberado. Fala à vontade, não fala. Quem quer falar no ar aí, por favor? Alô? Quem quer? Alô, professor? É o Paulo? É o Paulo, tá me ouvindo? O Paulo da igreja? É o próprio. Ah, então tá. Pode falar, Paulo. Eu não tô ouvindo, é aqui, o retorno aqui. Ah, Paulo, me ajuda, Tô né? escutando o senhor falar, eu não tô ouvindo minha voz. Olha, você quer ouvir sua voz? Pelo rádio eu escuto, não? Nós que temos que escutar Não, sua pelo voz. rádio eu escuto. E agora? Não, senhor. Ah, pronto. Não é pronto, não, E professor. agora? Não tô ouvindo pelo rádio. Tá escutando, não? Só tô escutando o senhor. Agora? Não, senhor. Tá saindo sim. Pode falar. Pode falar, tá saindo aqui. Pô, eu não vou escutar o que eu tô falando. Pode Então falar. tá bom. Você pede a gravação, então. Tudo bem, vocês estão ouvindo. Júlio. Eu já fiz as perguntas para você, parabéns. Tá? Eu gosto de você, porque nós dois acho que tem o mesmo sentido. Honestidade. Eu vi uma pesquisa no jornal e eu li a respeito dessa pesquisa que a secretária pagou. Isto está no jornal. A secretária do prefeito pagou essa pesquisa. Eu quero que você comenta. A outra coisa, Júlio, você sabe, é do conhecimento de todo o arcoense a respeito dessas obras que estão feitas na cidade, o asfalto. Você mencionou daí, agora há pouco que foi feito o projeto para fazer a base. E eu entrei no Ministério Público denunciando que a obra aqui do Calcita não estaria sendo feita da forma correta. Eu trouxe aqui 3 vereadores fiscal, um ano passado. Entrei com ofício na promotora e está lá parado. Parado, quer dizer, se fez um ano. E nada foi feito. Jogando o dinheiro nosso fora e nada foi feito. Paulo, você tem 1 minuto para falar, senão você toma o tempo do candidato aqui, viu? Deixa o pau quebrar, professor. O negócio aí é líder de Mas já audiência. está quebrado. Não, me ajuda aí. Já está quebrado. Me ajuda aí. Deixa eu falar. Não, você pode ter certeza que isso aí é... Fala a pergunta, Paulo. Então tá bom. E a outra coisa, Júlio, é o seguinte, está na mão da promotora, desafetou a área verde do Nossa Senhora Aparecida em 2009. A área verde não se põe uma galinha e aqui está jogada as traças. A comunidade aqui do Santa Efigênia, Calcita e Nossa Senhora Aparecida teve que adquirir um terreno para fazer igreja, sendo que lá é uma área institucional destinada a praça, igreja e creche. Foi construída 6 casas populares e foi doado 15 lotes agora, recentemente. Está na mão do Ministério Público e nada foi feito. Tem uma denúncia a respeito da iluminação da Igreja Matriz. Há suspeita de fraude. Assim me disse a promotora e até nada se fez.
que você tem a falar? Você não acha que tem, assim, uma dúvida nisso aí, não? É só isso, muito obrigado, estou te ouvindo. Obrigado, Paulo. Ô, Júlio, Oi. eu quero esclarecer aqui, antes de você responder, o seguinte. O candidato, ele tem o direito e a liberdade de liberar as perguntas depois da bancada. Ou então não querer pergunta. Neste caso, o candidato Júlio César, ele liberou as perguntas ao ar. Não vem ninguém me encher o saco, não. Quem manda aqui agora é o candidato. Viu? Se ele não quiser pergunta, ele tem liberdade para falar, não quero. Então o Júlio César liberou pergunta no ar, nós estamos liberando. Pode responder o Paulo, por favor. A questão daquelas casas, Paulo, lá no Vila Calcita, Nossa Senhora Aparecida e Santa Efigênia, é a desafetação de área verde. Eu não sei como que a justiça autoriza. Eu acho muito difícil. Eu tenho uma visão muito triste para com a justiça no nosso município. Eu tenho uma visão muito melancólica. Eu acho a justiça no nosso município, ela é simplesmente inerte. A justiça, você vai no promotor, é uma situação, você vai no juiz, é outra situação, e criam entraves burocráticos. Esse pessoal, eu tenho comigo, Júlio César, que quando você não quer resolver um problema, você manda para a justiça. Eu tenho isso desde menino. Mas, assim, a sociedade orientou as pessoas para lutarem pela justiça. A sociedade não pode ficar inerte diante dos desmandos da justiça. Ninguém fiscaliza a justiça. Você faz uma denúncia para a corregedoria, fica do mesmo jeito. Fica muito difícil. A questão do judiciário no Brasil, os advogados, é muito difícil, é melancólico. Agora, no Nossa Senhora Aparecida, Vila Calcita e Santa Efigênia, o que acontece? Lá tem que fechar aquela fábrica da Itaú ali, porque nas noites, ali eu convivo lá, a gente já respira dioxina. A questão dos gases, dos fornos lá, agride violentamente as crianças. A questão do pó de cal agride violentamente. Se tivesse um governo sério, aquela fábrica da Belocal, ao invés de fornecer terreno, doar terreno, igual o Lécio fez, já teria fechado aquela fábrica há 10 anos atrás. Eu já teria fechado aquela fábrica há 15 anos atrás, se eu tivesse sido prefeito. E agora, a questão do desemprego. Se vai fechar uma fábrica da Belocal em Arcos, vai criar desemprego. Ora, gente, aqueles fornos ali, eles produzem 200 toneladas por dia. Os fornos lá da Limeira, eles produzem 600, 400. Um forno lá produz por 3 aqui. Esses 2 fornos que tem aqui na cidade, que fazem uma hora de estrago, não produzem um que produz na Limeira, na fazenda Limeira. Como se diz, aqui em Arcos, aquela fábrica de Arcos, ela funciona com 3 funcionários. Não tem ninguém ali mais, não. Ali só tem os fornos produzindo. Agora, lá na Limeira, tem lá 100, 150 pessoas. Às vezes tem que socorrer alguma coisa, traz funcionário de lá para cá. Mas fechar aquela fábrica da Belocal aqui dentro da cidade é eminente. Isso é necessário. Isso tem que acabar. E tem que doar o terreno de volta para a prefeitura. Nem eles fazerem com a casanga loteamento com o preço de lote a 50 mil reais, 60 mil, igual estão tentando vender. Os lotes em volta dos bairros na cidade ficaram na mão de casanga, só grandes grupos administram. E o povo que ganha salário não tem condição de comprar um lote para poder fazer a sua própria moradia. Ô João, tem um sujeito aqui ligado ao Fazim, eu não entendi o nome, ele pronunciou muito mal, e eu não tenho nem condição de refazer a pergunta. Uma hora é migão, outra hora é negão, não sei o que é. Mas resumindo a pergunta, que foi muito mal feita, ele está dizendo que crime que o Fazim praticou, que você o chamou de criminoso. O Fazim é o criminoso porque ele é o encarregado. Ele é o encarregado do Plácido Ribeiro Vaz para os crimes ligados a carregar caminhão com bitrem com 100 toneladas, sendo que a carga deles é no máximo 45.
Certo? Caminhão da prefeitura com 30 toneladas, sendo que a carga é Os 12. caminhões para sair da fábrica do plástico não tem a balança? Vou dizer que tem balança lá? Balança lá tem 2 entradas e 2 saídas. Então precisa falar mais alguma coisa? Tá bom, então. Mais alguma pergunta, Vitória? Pode só sair agora, né? Vamos lá, então. Vertical aqui, né? Você tem alguma coisa para falar? Eu tenho 2 perguntas aqui, está faltando. Não, até as 3, 10 minutos. Está faltando menos de 10 minutos. Mas não tá, não. Aqui, meu caro Júlio César. Tem 2 perguntas que ficaram para trás do Vitório, eu acho. Ficou A com a questão pergunta pra trás? vamos terminar depois. É. Do homem morcego, né? Eu amo você até parabenizando você pelo programa, né? Certo. Não, Perfeito. tá bom. Você identificou quem O Sei. que representa a Rádio Vertical para você? Vertical aqui, né? A Rádio Vertical, para mim, caros ouvintes, é assim um campo de debate. Eu gosto muito do professor Roliano, admiro ele desde quando foi meu professor. Não vai demorar muito, não. Viu? Apesar de termos problemas, às vezes, desavenças, certo? Mas eu gosto muito da Rádio Vertical, gosto muito desse programa Cara a Cara, gosto muito do professor Fernando. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: vocês têm que ter, professor Rolê, mais responsabilidade. Vocês têm que ter uma organização melhor. O país está mudando. A gente tem que ter uma responsabilidade violenta. Essas questões sociais, democráticas, tem que Eu ter gostaria que você fosse mais claro. Qual é a responsabilidade que falta aqui na rádio? Olha, professor, essa última reunião de quinta-feira à noite me deixou muito revoltado lá no cartório eleitoral. Inclusive, estava lá com o juiz. Aquilo me trouxe um transtorno. Qual o transtorno? A questão da Magda pagar uma pesquisa no nome da rádio, é muito sério. Eu acho que a pesquisa está em xeque. A pesquisa não vai poder ser publicada. O juiz, foi uma discussão entre eu e o juiz, uma coisa absurda. Mas em hora alguma eu faltei respeito a ele, nem ele a mim. Tá certo. Mas foi pesado para nós, foi Tá pesado certo. para mim. Todo mundo se calou, os representantes dos outros candidatos se calaram e eu tive que enfrentar sozinho toda uma situação que eu achei que era uma situação ilegal. Eu tenho a suspeita. Mas você estava falando, representando a rádio nesse sentido, lá com o juiz? Falando em nome da rádio? Não, eu nunca falei em nome da rádio. Ah, Eu estava certo. falando em nome do candidato a prefeito Júlio César Ribeiro de certo. Oliveira. Eu estava enfrentando o juiz e fiquei sozinho enfrentando ele. Tá bom. Eu vou te fazer outra pergunta enquanto eu atendo o Pisca. Alô, Pisca. Oi, professor, tudo bem? Vamos falar. Hoje eu estou gostando do programa hoje, que está excelente. O Júlio, meu grande amigo Júlio, Obrigado. do ex-prefeito, o Paulo Marques, um dos que mais fez para nós aqui na cidade. Eu gosto de ouvir falar que o Júlio não tem medo de meter bronca. E tem que ser assim, não vou passar nada não. Se eu começar a falar, nada não tenha medo. Eu estou gostando de ouvir falar. E eu queria, Júlio, sobre a opinião sua, sobre 2 obras aqui, ó, principalmente o bandeiratório sintético que você falou em Passarela. Passarela é a solução que eu estou pensando. Eu não acredito que Passarela, eu mais debaixo dela, porque eu fico com preguiça de passar, com as oportunidades minhas não passar. Eu acho, Júlio, que essa rodovia nossa dentro da cidade, que eu só fiz um estímulo de gente lá em Oliveira, uma vez, na hora que eu queria fazer, que ela não foi aprovada. Eu falei pra mim, que não é que estava invadindo a rua. Pelo contrário, ele que estava invadindo a cidade. Que pelo que eu entendo, o Domingos então, não é dono dessa rodovia. Então essa solução é fazer a outra, lá tudo fora. Agora, essa ideia de viaduto, eu acredito que vai acabar com a avenida protestada, que futuramente, eu acredito que o centro da cidade vai ser aí no hospital do Posto Teixeirinha. Eu penso que daqui 10, 20 anos deve ser isso. E também, se você comentar sobre isso, e também, Júlio, da condição do aeroporto, porque os aviões que estão do candidato, você tem que fazer a pergunta rápido. eu estou perguntando para ele, então eu queria respeito, Júlio, seria eu estou ouvindo aqui pelo rádio. Ok? Tá, obrigado. Deixa eu fazer a pergunta agora. Alô, Rafael. Abraço.
Bom, então, aí, encerrando. Sobre o Pisca, você tem que responder alguma coisa? Tem que responder o Pisca. Pisca, o cara aí estava desarticulado, meio desestabilizado. Você desculpa aí o que aconteceu. Deixa eu lhe falar. A questão da BR... 2 minutos. A questão da BR-354 é um problema social. Aquela BR cortando a cidade ali é um problema social. Você vê que se você ficar ali 10 horas da noite, você está correndo risco de vida. A questão de tráfico de drogas, criminalidade ali na BR é muito mais séria do que a própria segurança das pessoas. Porque chega-se droga de Ribeirão Preto ali na BR-354. Eu já trabalhei como escrivão na delegacia, às vezes ajudando o delegado em algum serviço. O que se tem de tráfico de drogas, prostituição na BR-354 é muito mais sério do que a segurança dos pedestres. Aquela BR tem que ser tirada tem que fazer o anel rodoviário. Isso é eminente. Isso tem que ser feito o mais rápido possível. Eu não sou a favor da BR ficar ali, não. Eu sou a favor da retirada da BR dali. Tá bom, Júlio. Júlio, então agora o tempo já está indo para o final, está faltando 1 minuto. Mas eu queria que você respondesse sobre isso aqui. Sobre a reunião que você teve lá com o juiz, que você ficou lá bravo e tal, você, segundo testemunha, você fez uns comentários lá que não me agradaram muito quanto à rádio. Você disse que a rádio não tem credibilidade e que o professor Juliano também não teria credibilidade. Você falou isso lá na reunião perante o juiz? Não falei isso não. Eu só porque eu admiro muito se você tivesse Não, eu não falei isso não. Tá bom. O senhor quer saber o que eu falei lá? Se o senhor quiser saber, eu vou falar. Eu falei, inclusive o Tiago ouviu. Falei, Tiago, da forma como foi feita essa pesquisa, eu não estou achando correto. A discussão com o juiz caminhou num patamar de, doutor juiz, se o senhor deixar mais 4 anos esse criminoso que está na prefeitura, se vocês não caçarem ele e os vereadores, com esse conluio de aumento de salários, esse sistema aí, que está todo mundo amarrado, Arcos vai ter um prejuízo de 40 anos. É muito sério. Então, você não falou? Não. Bom, está aí a retratação, então, do candidato Júlio César, porque a amizade que eu tenho com o Júlio César não é tanto pelo fato de ser Júlio César. É mais porque eu tenho um amigo aqui que chama Paulo Marques e chama Zita. Então, se o Júlio tivesse falado isso lá, contra. Professor Juliano. A credibilidade da minha rádio, a credibilidade da minha pessoa está evacuada. Porque eu não tenho a vida toda. Não vou ter dinheiro para ser rico. Mas não tenho a vida toda para ser honesto, para ser digno e para ter credibilidade. E tanto eu tenho credibilidade que eu fiz um financiamento no Banco do Brasil de 260 mil, sem analista e sem assinatura de mulher. Somente a minha assinatura. E está faltando 100 prestações para eu acabar de pagar o dinheiro que eu peguei no Banco do Brasil. Isso quer dizer credibilidade. E do que eu falo, o meu tudo, as virtudes da dignidade, da honra e da credibilidade. Mas fala que minha rádio não tem credibilidade, me ofende. Fala que eu não tenho credibilidade, me ofende. É por isso que eu estou emocionado. E agradeço você ter reparado essa fala que chegou aos meus ouvidos. Então, sou amigo de você, o Paulo é meu amigo, sua mãe é uma mulher digna. Então, eu tenho consideração com você, que você chegou na minha casa aqui e eu te ofereci um jantar. Com muito prazer e satisfação. Então, eu falei com sua mãe, não é possível que o Júlio venha com abraços e sorrisos na minha casa para me contar na minha rádio e na minha pessoa na perante do juiz.
isso. Então eu agradeço a sua retratação. E vou lhe falar mais. Houve uma falha na pesquisa, não sei de como e de quem. Que houve. Perfeito. Agora, eu gostaria que essa rádio continuasse a questão do debate. Talvez tenha outra rádio. Vai continuar. Quem dera tivéssemos nessa campanha 10, 20 debates. Porque nós precisamos de mostrar para o povo quem são os verdadeiros candidatos e os verdadeiros amigos do povo de O que eu quiser para um, farei para todos. Quando a Marta me pediu se eu podia dar um nome para fazer uma pesquisa, para que a pesquisa pudesse ser ter mais credibilidade, porque ela entendeu, se colocasse o nome dela, sendo uma partidária do prefeito atual, ela entendeu que a pesquisa poderia ser contemplada como uma pesquisa sem valor, sem honestidade. Falei, Marcos, não vai dar problema para mim, não? Não. Você pode fazer? Pode. Então é o seguinte, soltei uma declaração no rádio e dei uma declaração para o escrito para o juiz, que eu estava franqueando o SPJ da rádio para todos os 4 candidatos. Porque eu acho que a rádio está de parabéns pelo número de candidatos que tem, todos de curso superior, todos, no meu entender, todos muito bom. Porque o que eu menos esperava, Júlio, é de você, porque você nunca levou as coisas assim muito a sério com a gente, sempre amigo, mas sempre brincando. Pelo que você apresentou hoje aqui, eu entendi que você também tem seriedade. Então nós de Arcos estamos de parabéns pelos 4 candidatos. Todos têm se apresentado aqui de uma maneira que não tem me criado problema. E que volto a reafirmar para o Júlio, e para todos os candidatos, e para todos os ouvintes da Vertical que prestigia essa rádio há 4 anos, que vai fazer 4 anos agora. Dia 20, agora comemora 4 anos. A todos que prestigiam, nós, através dessa rádio, que levamos a mensagem de Arcos para toda a região centro-oeste, a 300 quilômetros aqui. Nós atingimos Araxá, para de Minas, para de Itaúna, atingimos São Lourenço, sul de Minas, Lavras, Perdões de Campo Belo, Passos. Então é o seguinte, quem está falando sou eu agora. Não está no prazo do Júlio, mais não. Então é o seguinte, eu tenho responsabilidade sim, porque nós estamos levando a mensagem da nossa querida Arcos para todos os outros lugares. E nós temos que levar mensagem séria, mensagem de conforto, de arte, de cultura e de sabedoria. Nós não podemos deixar sair nos ares porcariada transmitida de Arcos para fora, não. João, agradeço a sua presença e eu agradeço também a sua retratação aqui. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, os ouvintes. Eu gostaria de agradecer para fechamento. Muito obrigado e espero contar com vocês no voto. Em 38, dia 7 de outubro, número 70, Júlio César Ribeiro de Oliveira. Obrigado, um abraço. E no próximo sábado, no próximo domingo agora, nós vamos receber aqui o candidato Lécio Rodrigues de Souza. E no dia 26, o outro candidato, doutor Roberto Alves, que terão o mesmo espaço, a mesma democracia, a mesma liberdade aqui na Rádio Vertical. A Rádio Vertical não tem partido, não tem candidato. Sabe? A Rádio Vertical é neutra nesse assunto. A Rádio Vertical, o partido dele é a comunidade. A Rádio Vertical representa aqui o povo. E para o povo, nós